Olá, eu sou a Cláudia Barros, da Geometria do Ser, e eu te dou as boas-vindas aqui nesse que é o nosso momento Transforma-Ação. Semana passada eu comecei falando do jogo que nasceu a partir do que eu entendo que é o ser humano, do que eu tenho entendido que é ser humano. E para mim o ser humano é uma geometria composta por várias partes. E a partir desse simbolismo da geometria, que afinal de contas vem da minha essência, da minha forma-ação, eu sou engenheira mecânica por formação e sempre acreditei que somos compostos por partes que nos são apresentadas a cada momento de nossa vida. Então, quando a gente é criança, a gente tem uma parte que a gente considera aí infantil e que a gente vai trabalhando para que essa parte seja transformada ao longo da nossa jornada aqui na Terra, por assim dizer. E nesse movimento que eu tenho entendido que a gente precisa de alguma forma integrar essas partes para que a gente viva a nossa potência máxima, para que a gente consiga entregar o nosso melhor no mundo, eu tenho descoberto que algumas ferramentas são muito importantes nesse processo. E a partir delas eu tenho criado aí o jogo da geometria do ser, que está em forma-ação. Está ganhando forma para criar a ação de integração dessas partes. Pelo menos comigo eu sinto que ela tem acontecido e é esse o convite aqui no momento Transformação que eu tenho trazido semana a semana para você que me acompanha. Semana passada eu falei de um arquétipo que compõe o jogo da geometria do ser, que é um arquétipo que nos guia, o arquétipo do órfão, que às vezes a gente pergunta onde a gente está, que a gente se sente órfão de alguma forma. Mas esse foi o vídeo da semana passada, se você não assistiu, assiste lá. Acho que tem aí alguns elementos que talvez possam ajudar você no seu caminhar. Hoje, o arquétipo é do Criador. E eu não sei o que você vê nessa imagem, mas a ideia aqui é que a gente seja capaz de criar através das nossas próprias ações. Por isso também esse momento é o de transformação, porque através desse movimento de transcender, de fazer algo, e aqui nesse caso é fazer algo com as nossas próprias mãos, a gente consegue de alguma forma mudar a forma daquilo que a gente está vivendo. Uma das técnicas que eu tenho utilizado com muita frequência dentro do campo que eu abro nos meus atendimentos é a técnica do Theta Healing. E enquanto eu estava aqui pensando, no que essa imagem me traz, ela me traz exatamente esse lugar do Criador, da pessoa que eu, fazendo as ações que eu preciso fazer, posso criar em mim. E o Theta Healing, ele tem um comando que fala que nos ajuda a acessar o Criador de tudo que é, para que a gente desbloqueie crenças, para que a gente se sinta melhor caminhando nesse mundo. E quando eu invoco ao Criador que tudo é, na verdade, o que eu sinto é que eu invoco o Deus que existe em mim. E eu tenho até usado essa palavra, Deus, de eus que existem em mim, porque são essas partes que nos habitam, e são essas partes que a gente de alguma forma precisa integrar, para que a gente acesse essa potência máxima. Então a técnica do Theta Healing, ela se utiliza das ondas Theta, que a gente acessa aí em meditação, que aliás é um outro lugar que eu tenho desconstruído, porque o meditar é um lugar de você entender aquilo que passa por você. Então não é um lugar de esvaziar a mente, porque a mente não se esvazia, A gente está o tempo todo processando algo, mas é um lugar de acessar uma outra vibração. E aí super faz sentido o Theta Healing. Eu sou Theta Healer e aplico o Theta Healing dentro das minhas próprias sessões, dos meus atendimentos, nas mentorias. E o que eu sinto é que este poder de criação, ele vem através desse lugar de meditação. Quando a gente consegue
transcender, a gente consegue gerar uma nova forma, um novo pensamento. E isso para mim é a criação. Isso é a ação do Criador na nossa vida. Então eu deixo para você aí a pergunta, né, do Criador. O que está nas suas mãos hoje e que você pode se utilizar para transformar a sua vida? É essa provocação que eu quero trazer hoje. E te convido aí, se você não conhece o meu trabalho, para acessar www.geometriadoser.com.br. Lá você encontra as minhas formas de servir, as formas com que eu entrego aí o mundo. O meu jogo ainda não está lá, porque ele está em processo de criação. E eu tenho uma alegria imensa em poder entregar aqui para você parte do que eu estou criando, parte desse processo, que é isso que eu estou fazendo aqui. E te convidar para seguir comigo nos próximos arquétipos, porque o jogo ele vem a partir desse lugar. Os arquétipos são padrões que a gente se utiliza, né, como humanos que somos, para a gente transitar no mundo. Gratidão por você estar aqui. Eu sou a Cláudia Barros e eu te vejo no próximo momento Transformação. E se você quiser me encontrar, eu tô por aí nas outras mídias sociais, no Instagram, no Facebook, sempre como Cláudia Barros, Geometria do Ser. E junto com a criação do meu jogo também apareceu um podcast lá no SoundCloud. Então, se você quiser ouvir algo sobre esses arquétipos que são partes do jogo da Geometria do Ser, tá lá no SoundCloud e você me encontra lá como Geometria do Ser. Gratidão e eu te vejo no próximo momento Transformação. Tchau!